louvando pela oportunidade e confiança de estarmos aqui. Deixa uma saudação da igreja do Jardim Revista. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Amém. Certamente estão bem, como eu e minha esposa estamos bem. Glória a Deus. Temos alguns probleminhas, mas estamos bem, porque o Senhor Jesus está no pacto das nossas vidas. Louvado seja Deus. Amados, eu estive hoje orando a Deus, desde o dia que o pastor me convidou, sempre gera aquela preocupação, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dirige. Falei, Senhor, o Senhor conhece aquele local, já estive lá, Senhor, mas o que o Senhor quer que a gente fale? Eu sei que lá é o culto de libertação e oramos ao Senhor, pedimos a graça e a misericórdia do Senhor. É culto de libertação, né, amados? Então eu gostaria que vocês apanhassem as vossas Bíblias e abrissem Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Aleluia, glórias a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Todos já encontraram? Amém. Marcos capítulo 9, versículo 14. Talvez a minha vida, alguma palavra vai estar fora, discordando de você, mas o sentido é o mesmo. Amém? Diz assim: quando se aproximaram os outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Ou melhor, o que discutes com eles? O homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre neles. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizer: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou de pé. Amém? Por favor, curvem as vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus Cristo,
a tua igreja acompanhou a leitura da tua palavra. A tua palavra é a verdade e permanece para sempre. Pai, a tua palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. Eis aqui, Senhor, os teus filhos e filhas nessa noite. E nós queremos, Pai, com a tua palavra, sairmos daqui edificados, renovados, fortalecidos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quando a gente ouve falar em libertação, a gente já tem uma ideia de alguém que está preso por algo. Então, a libertação, ela é um efeito que causa numa pessoa, tirando-a de uma prisão, tirando-a de uma aflição, tirando-a de um pecado que ela não consegue abandonar ou deixar. É um ato que liberta uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, familiarmente, porque ela olha talvez para a força do seu braço, tentando resolver algo para se libertar e não consegue. Mas nós estamos diante de um Deus que é poderoso para nos libertar. Para nos libertar. E nós estamos hoje numa sexta-feira em que fazemos menção o que o nosso libertador Jesus Cristo proporcionou a todos nós, a nossa libertação. Porque outrora nós não éramos filhos de Deus, nós éramos talvez no máximo simpatizantes, mas não queríamos ter um compromisso com o Senhor. Nós declarávamos que críamos em Deus, que Deus estava nos céus, críamos em Jesus, mas não tínhamos uma aproximação total, sem reserva. E hoje, graças a Deus, nós temos esse entendimento, nós temos uma aliança com o Senhor, em que nós declaramos que sem Jesus nada nós poderemos fazer. Por isso que Deus até aqui tem nos ajudado. Por isso que até aqui o Senhor, com a tua palavra, tem nos ensinado. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. E hoje, como nós estamos aqui no culto, tratando sobre libertação, é bem provável que o irmão Carlos tenha alguma área que ainda precisa ser liberta. Eu não digo aí andar no pecado, à torta e direita, porque ainda nós somos pecadores. Porém, nós lutamos para que não caiamos mais no pecado. Então, essa palavra que o Senhor Jesus ele fala sobre um jovem possesso de um espírito mudo, que o deixava ele triste, deixava ele espumando, sofrendo, batendo, e o pai dele também sofrendo, porque quando nós temos um filho que está sofrendo, é natural que um pai ou uma mãe sofra também. Talvez o pai e a mãe desejam ajudá-lo, mas tem área da nossa vida que a gente aconselha um filho ou tenta ajudar, mas parece que a situação não anda, a coisa não acontece. Mas aqui Jesus, ele está dizendo, Jesus então, após ele fala, ele diz aí sobre, ele fala sobre acerca da Jesus, ele prevendo a morte dele. Jesus, ele prevê a morte dele, que no capítulo 8, versículo 31 em diante,
E no versículo 36, que antecede essa passagem, Jesus ele faz uma pergunta: o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Uma geração pecadora, adúltera, pessoas que precisavam de ser libertas, pessoas que precisavam ser curadas. Então Jesus ele está no seu ministério, ele já está prevendo a sua morte, e ele então depara com esse quadro, com essa situação de um jovem que estava precisando de uma libertação. E qual era a libertação? Era um demônio que possava dele e o jogava ora na água, no fogo, e isso trazia um transtorno, uma dor muito terrível. E Jesus então, ele fica sabendo que os discípulos deles não conseguiram expulsá-lo, e muito pelo contrário, os religiosos do tempo começaram a discutir com os discípulos dele. E Jesus então toma a frente e pergunta: o que vocês estão discutindo com eles? Então, amados, nós entendemos que a pessoa que está sofrendo, ela precisa de libertação. Nós precisávamos de libertação. Procurávamos viver de uma forma que achávamos e procurávamos ter um conforto para as nossas vidas. Só que nós éramos cegos, nós não entendíamos, preocupávamos só no âmbito terreno. No âmbito espiritual, nós precisávamos também de libertação, porque eu creio que a maioria veio de uma influência religiosa, eu do catolicismo, eu em busca de melhorar, entre aspas, a minha vida, entrei até dentro de um centro espírita, mas graças a Deus que o Senhor me chamou. Aleluia. E me libertou do mundo, me libertou da prática do pecado. E o Senhor deseja, através das nossas vidas, que nós tenhamos uma palavra de libertação para aquele que está oprimido, para aquele que está sobrecarregado de tantas preocupações, e não percebem que o dia de amanhã, o dia seguinte, não pertence a nós, que nós sabemos. Provavelmente nesse momento existem centenas de famílias que estão chorando pelos seus mortos. É uma grande realidade, mas há esperança para aquele que foi liberto em Cristo Jesus. Aleluia. Há esperança daquele que creu no Evangelho. Há esperança daquele que resolveu dar um passo em direção ao libertador Jesus Cristo. E nós estamos nesse libertador Jesus Cristo. Então, amados, nós vemos nas Sagradas Escrituras muitas passagens bíblicas que tratam-se de libertação. Nós temos várias passagens em que pessoas, no contexto do início da igreja, no ministério de Jesus, as pessoas eram doentes, as pessoas sofriam, as pessoas passavam fome, haviam pessoas pobres, haviam pessoas também bem-sucedidas financeiramente, pessoas religiosas. Então Jesus, ele se preocupava, se preocupava com essas vidas. Em primeiro lugar, orientar os seus discípulos para que eles pudessem levar as boas novas de salvação, assim como eles aprenderam, até alguns com alguma certa dificuldade, mas também depois tornaram-se uma grande bênção.
submetendo até a morte, mas preocupados, não negar mais a Cristo, mas sim levar as boas novas de salvação, porque eles aprenderam também que eles precisavam de serem libertos da religiosidade, das crendices, das influências do mundo. E hoje, amados, não é diferente para nós. Então nós vemos que Deus, Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E nós, como igreja de Cristo, nós queremos que os nossos amados sejam libertos. Aleluia. Eu tenho filhos, eu tenho netos, a minha esposa tem filhos, netos e bisnetos, e o nosso maior desejo é que eles venham conhecer Jesus Cristo, o libertador de Israel, o libertador da igreja de Cristo, para que as pessoas saibam que é maravilhoso, que é bom servir a Deus em espírito e verdade. É importante, é bom, é maravilhoso saber que após reconhecermos que somos pecadores, quando nós nos entregamos de corpo e alma e espírito, nós ouviremos alguém dizer assim na palavra: nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito Santo. E hoje, para a glória de Deus, somos pessoas naturais, comemos arroz, feijão e carne, porém, nem sempre, nós agora lutamos contra a nossa carne, para andar com o Espírito, para não envergonharmos o Evangelho de Cristo, para alguém olhar para mim, para você dizer assim: poxa, aquele irmão lá no servo de Deus, eu ouvi uma situação, se eu tivesse no lugar dele, eu não levaria desaforo para casa. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra, ele faz morada, ele faz uma limpeza, ele liberta, ele tira o pecado, ele tira a sujeira, ele tira a enfermidade, torna a pessoa uma nova criatura, e essa nova criatura não tem mais prazer em viver mais para si mesmo. Ele aprende que agora ele vive para Deus. Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos aprendido com a palavra, nós temos aprendido com uma referência extraordinária com o nosso irmão Paulo, o grande apóstolo Paulo, que viveu coisas terríveis, um homem que foi também liberto por Cristo, porque ele defendia de unhas e dentes a sua religiosidade. Ele permitia que pessoas morressem por causa daquilo, na teoria que ele cria, na doutrina que ele cria. Mas um dia Jesus teve um encontro com Paulo, assim como Jesus um dia teve um encontro com você, meu irmão e minha irmã. E você hoje é um servo de Deus Altíssimo, você é um filho de Deus, em que sobre você é incumbido ser sal da terra e luz do mundo, para saber lá fora, para dizer lá fora, as oportunidades que surgirem, você dizer assim para alguém que está lá arrebentado, está destroçado em todos os segmentos da vida: olha, Jesus pode libertar você. Como você não conhece a minha vida, eu não tenho família, mas Jesus, Ele diz: tudo é possível. Glória a Deus. Porque quando alguém olhar para nós, irmãos, olha para nós, vimos arrumadinho para a congregação da igreja de Cristo, com a Bíblia debaixo do braço. Alguém vai dizer assim: eu não consigo me ver, como aquele irmão. Como que eles conseguem? Eles conseguem porque a graça de Cristo adentrou a vida dele e o capacitou de negar-se a si mesmo, de abnegar-se de algo que poderia trazer um prazer momentâneo, e ele passa a escolher o que é melhor, o que é para todos sempre, a salvação da nossa alma. Louvado seja Deus. Então, amados, é tão maravilhoso sentir-se liberto de toda acusação do pecado,
E muito mais, amados, que nós temos um advogado. Aleluia. Esse advogado nos defende. Quando o inimigo disser para mim, olha, você lembra daquele pecado? Aí você vai dizer assim, Satanás, Jesus já me libertou desse pecado. Aleluia. Jesus já me libertou desse pecado. Eu tenho costumado dizer para alguns irmãos, amados, quando a gente faz a nossa, retroceder a nossa ficha do passado, gente do céu, que vergonha. Mas nós éramos ignorantes, andávamos em conformidade o que os nossos olhos viam, o que o nosso coração desejava, porque não tínhamos um encontro com Deus. A libertação estava chegando, a libertação estava quase acontecendo, e quando a libertação chegou em nossas vidas, nos tornou novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Engrandecido seja o Senhor. Este homem, esse pai de família, ele ouve do mestre dizendo no versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Precisamos pedir graça do Senhor, para que possamos sermos filhos e filhas de Deus prudentes, em que quando surgiu alguma situação, a gente, pela fé em Cristo Jesus, a gente vai orar e repreender todo o mal, porque o nome do Senhor é sobre todos os nomes. O nome de Jesus é poderoso. Foi sobre o nome de Jesus que aquele endemoniado de Gadareno, a legião foi embora, porque Jesus repreendeu. Perguntou: qual é o teu nome? O meu nome é Geração. Então Jesus libertou. Então, amados, eu vejo que nós temos um ministério de libertação sobre cada um de nós. Quando nós levamos alguém até Jesus, nós estamos libertando aquela pessoa, tirando-a daquela comodidade dela, porque a impressão que nós temos visto, irmãos e irmãs, é que pessoas, elas estão com as suas vidinhas sob controle, sem prejulgar ninguém. Você fala de Jesus, você convida alguém para ir para Jesus. Fulano, vamos para a igreja hoje? Hoje não. Você ore por mim? Parece porque está tudo sob controle. Eu tenho uma aposentadoria, eu não pago aluguel, eu posso pagar meu cartão de crédito, eu posso fazer minha compra, eu tenho meu carrinho, está tudo bem. Eu fui formado de Deus pelos meus antepassados, então eu acho que é isso mesmo. Papai e mamãe eram católicos, frequentavam a missa, eles faziam a liturgia, mas não eram libertos. Talvez não tiveram culpa porque herdaram dos seus antepassados, mas a igreja hoje não. A igreja do século XX não. Ela precisa avançar, e louvado seja Deus que ela está avançando. Glória a Deus. Nós estamos em cada congregação que compõe a igreja de Cristo, nós estamos orando para que o evangelho chegue em muitos lugares. Eu louvo a Deus pela vida de tantas pessoas que sentem o chamado de Jesus para fazer o ID de Jesus Cristo. E nós, como não temos esse chamado, nós estamos no suporte de oração, para que Deus use o abrir da boca de cada um deles, para que eles possam falar com intrepidez o Evangelho de Cristo, para dizer assim: olha, Cristo te liberta, Cristo te salva, Cristo te leva para o céu. Aleluia. O nosso Jesus é o grande libertador das nossas vidas. Deus. Só Ele tem palavra de vida eterna. E nesta passagem,
O Senhor repreende, mas diz para o homem: ó, tudo é possível ao que crê. E o homem é tão humilde que ele diz assim: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus liberta aquele menino. Aleluia. Ele repreende: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre nele. Igreja de Cristo, quando você sofrer alguma seta maligna, repreenda, pensamento do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu faço isso. Nós temos um grande nome que é poderoso, em que todo joelho há de se curvar, há de se dobrar, porque foi neste nome que nós conhecemos a verdade. Aleluia. E através dessa verdade nós somos libertos. Louvado seja Deus. Deus, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31 e 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra que nós conhecemos, mas é de uma profundidade espiritual tremenda. Jesus me libertou. Eu preciso tomar posse pela fé, que nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Amém. Ainda que Satanás tente nos acusar, todavia ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, amados, por favor, se vocês puderem abrir Romanos capítulo 6, versículo 18 a 22, mais uma referência sobre libertação. Romanos 6, 18 a 22. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram Romanos 6, 18? Amém? Diz assim: Paulo escrevendo aos crentes de Roma: fostes libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Jesus nos libertou do pecado. Paulo, nos seus dias aos Romanos, ele diz assim: vocês conheceram a justiça, vocês foram libertos do pecado e vos tornasseis escravos da justiça. Antes vocês eram escravos do pecado, e hoje vocês são escravos da justiça. Cristo é a justiça, o justo. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo está dizendo: pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Nós éramos igualzinho assim quando ainda não estávamos vivendo para Cristo, ainda precisávamos de sermos libertos da justiça, do engano, da mentira, das nossas imundícies. E Paulo então ele está dizendo também a respeito da libertação. E graças a Deus, amados, que hoje nós somos libertos. Louvado seja Deus.
em Cristo Jesus. Eu acho que muitas pessoas, muitos cristãos já viram pessoas endemoniadas, né? É triste. A gente vê o inimigo judiando daquele corpo, né? Então, mas Jesus liberta esse menino, entrega-o para o seu pai. E quando uma pessoa é liberta das garras do diabo, quando uma pessoa é liberta da bebida, da droga, é uma grande vitória. A pessoa, ela passa a entender quanto tempo da minha vida eu perdi, o quanto que o adversário causou em mim sofrimento e dor. Só Jesus pode libertar. Amados, eu costumo dizer que, em observação, nos nossos bairros, aqui no Monte Cristo, no Boa Vista, em todo o Alto Tietê, quantas pessoas que precisam ser libertas. As pessoas com as suas práticas religiosas. A gente se pergunta, né? Como pode uma pessoa submeter-se a ficar trancada uma semana dentro para servir uma entidade para tornar-se poderosa através dessa entidade? Mas Deus é maravilhoso. Para Jesus não há acepção de pessoas. Ele pode tirar um pai de santo daquele centro espírita, como já aconteceu. Deus pode libertar um homossexual, uma lésbica, pode libertar uma pessoa da jogatina, do tabagismo, da droga, das crendices. Então nós vemos que verdadeiramente o Senhor Jesus, a preocupação dele para com os discípulos na grande comissão foi: vai e prega o Evangelho, liberta as pessoas. E quando os discípulos vão, pregam o Evangelho, eles voltam assim, regozijantes, alegres, felizes. Eles chegam a prestar conta com Cristo, dizendo assim: mestre, os demônios se submeteram, nós usamos o teu nome e as pessoas foram libertas. O demônio saiu do corpo daquela pessoa. E Jesus então diz para ele: olha, estejais contentes, não porque as pessoas foram libertas, mas estejais contentes porque os vossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. A recompensa da libertação, para mim, para você, irmão, é crer pela fé que os nossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos uma situação de um velório, como eu tive uns 2 dias atrás, a gente sempre ouve numa mensagem ali, breve, fúnebre, alguém dizer assim, ler a palavra: olha, é melhor estar nesse ambiente, porque ali a gente vê o fim de um ser humano. É nesse ambiente fúnebre que a gente vê o quanto nós somos impotentes, somos frágeis. Inclusive a própria palavra de Deus diz que nós somos como um vapor. Nós somos como uma erva que de madrugada deve estar linda, com uma flor, aí com o passar das horas, a flor seca e por aí vai, é a mesma coisa. Mas enquanto estivermos aqui, amados, que nós venhamos regozijar-nos no Senhor, porque Ele nos libertou. Aleluia. Ele nos dá a vida eterna, Ele dá uma vida abundante. As pessoas que precisam ouvir de Jesus, elas têm que saber que elas não precisarão de fazer o que elas acham
que é impossíveis elas fazerem, realizarem. Porque muitas pessoas dizem assim: não posso entregar Jesus porque ainda eu fumo, ainda eu jogo. Não se preocupe, irmão, não se preocupa, você que agora se entregou. Quem vai incumbir-se de libertar você é a palavra que vai fazer uma lavagem, é o Espírito Santo que vai dizer para você. Eu tenho um conhecido chamado Gonçalo, há muitos anos ele fuma. Ele fez um serviço em casa e disse assim: irmão, eu preciso criar vergonha na cara que ainda eu fumo. Eu falei: Gonçalo, faça um propósito. E até minha esposa observava assim, dizendo: nossa, o Gonçalo, você vê, cara, ele está ouvindo louvor, ele está ouvindo pregação. Eu falei: é um homem temente a Deus. E eu tenho orado por ele, assim como eu tenho orado pela minha filha. Fui um avião, mora no Matarazzo, fui lá. Antigamente ela folgava junto com a minha esposa, agora ela mudou de escala, aí só eu posso ir lá, é ruim para me acompanhar. E todas as vezes, irmãos, eu que tenho os filhos que não se entregaram a Jesus, até o mais novo, até tocava, nunca mais. E eu falei para minha filha: filha, a vida é assim, assado. Você está com 42, o pai já está com 70, daqui a pouco eu vou voar, filho. Para essa conversa, não é realidade, filha. Mas o pai está em Cristo. Claro que se me der, Deus me dá 80, por aí, mas com que eu possa andar no momento, que eu não possa dar problema para minha esposa, tudo bem, maravilha. E aí, irmãos, para minha surpresa, com muito respeito a minha, meu pai, eu não consigo me ver dentro da igreja. Aí eu brinco com ela, irmãos. Falei: filho, o dia que o pai te deu uma Bíblia, e você vai começar a ler o Salmo. Falou: pai, para de brincadeira, o senhor já me deu a Bíblia. Falei: não brinca. E você não leu o Salmo ainda, filho? Então, amados, nós que conhecemos a Jesus, que Jesus faz tão bem para nós, que nós possamos, amados irmãos, deitar em paz, dormir. A gente faz uma reflexão ali: Senhor, me perdoa se eu pequei por gesto, por pensamento, alguma palavra, me perdoa. A gente deita em paz, dorme em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a gente glorifica a Deus, porque aprova Ele nos chamar para uma grande comissão. E essa grande comissão é para que nós possamos apresentar Jesus Cristo, o que nos libertou e que deseja também libertar tantas vidas. Essas vidas que de repente eu não consigo. Dê o primeiro passo como nós demos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já estou encerrando, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, o último verso, Gálatas capítulo 5, versículo 1, por favor. Carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É uma palavra que nos dá a certeza que nós estamos libertos. É uma palavra que temos certeza que o Senhor nos libertou do mundo, nos libertou do pecado. Diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Amém, amados? Aleluia. Nós somos livres, livres para adorar o Senhor. Somos livres para ler a Tua palavra. Somos livres para adorá-lo. Somos livres para proclamarmos o Evangelho da grande salvação. Amém, amados? Aleluia. Eu gostaria de orar por vocês ficarem de pé.